E aí, galera, vamos começar mais um episódio do nosso podcast, o podcast Boca Viva, episódio número 5. Graças a Deus. Para começar, eu vou pedir para vocês seguirem a gente lá nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, @Boca Viva Podcast. E também me seguir, doutora Aline Pimentel, com mais um L no final, que Gabi adora. E aqui do meu lado tá doutora Gabriela. Oi, gente. Que bom estar aqui de novo com vocês. Eu sou a doutora Gabriela Madeira, também host e sócia desse podcast. Não vai adiantar só vocês seguirem a gente nas redes sociais. Tem que entrar nesse episódio, dar o like, curtir. E assim, eu acredito que esse episódio vai ser um episódio diferenciado. Então, fica até o final, você que presta atenção assim bem no que a gente vai falar hoje, porque eu tenho certeza que vai explodir o seu cérebro. As convidadas que a gente tem hoje vão trazer insights, dicas. Então fica até o final e compartilha esse episódio com outras pessoas. E qual é o tema de hoje, Gabi? Não sei, diz aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marketing para dentistas, certo? Foi um dos temas que a gente pensou logo de cara, assim que a gente montou o podcast, né? A gente vê que hoje é uma dificuldade muito grande dos dentistas de se expressarem, de se posicionarem nas redes sociais. E a gente sabe o quanto isso é importante, né? Hoje não basta você ser bom tecnicamente naquilo que você faz. Você tem que saber comunicar isso para o público para poder ter cliente, né? Para ter paciente. E não tem como você fugir do digital hoje em dia. O digital está aí. E o digital ele é uma porta aberta para o próprio paciente te conhecer. Então, se você age de uma forma muito ética nesse momento, né, nesse meio digital, o paciente vai acreditar no seu trabalho e vai procurar você. E não tem o que dizer assim. As pessoas procuram pelo Instagram, não tem o que fazer. Então, o marketing é isso, é o Instagram e as outras formas de marketing que eu acho que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, né? Vou aprender muito hoje, viu, minha gente? Não sei fazer marketing, já vou logo dizendo também não pra sei, vocês. hoje é só aprendizado. Para a gente começar, eu vou só embasar a gente um pouquinho aqui cientificamente com um artigo de 2021, que foi até uma das convidadas que passou para a gente esse artigo. Ele foi publicado na Progress in Orthodontics, treinando aqui meu inglês. E o objetivo do estudo foi analisar a percepção do público sobre a credibilidade do profissional e a vontade de se tornar um cliente com base nas imagens postadas por ortodontistas no Instagram. Foram avaliadas 446 pessoas, entre elas leigos, estudantes de odontologia e cirurgiões dentistas formados, a respeito de imagens no Instagram de profissionais ortodontistas. Preste atenção nesses números. 95% utilizavam as redes sociais para pesquisar serviços de saúde e, entre elas, a mais utilizada foi o Instagram. As categorias ser professor e antes e depois do tratamento tiveram um impacto maior na percepção de credibilidade e vontade de se tornar um cliente dos participantes dessa pesquisa, certo? Então, aqui a gente consegue ver, assim, a importância de estar posicionado no digital, né, Gabi? Esse artigo, ele foi de 2021. Quando a gente leu, ele foi de 2021. A gente até procurou outros artigos que pudessem embasar cientificamente alguma coisa sobre o marketing odontológico. Mas são mais artigos antes da pandemia. E é óbvio, não tem como a gente negar que depois da pandemia o digital deu um boom, o marketing deu um boom e ficou diferente. Então, esse artigo que a nossa convidada trouxe foi um dos artigos mais atuais que a gente encontrou e ele realmente representa a realidade, né? Exato. Até porque eu, quando vou no médico, eu procuro no Instagram também, viu, Gabi? Eu também. Agora eu vou apresentar para vocês as nossas convidadas. Hoje são duas, um novo formato aqui, né, Gabi? A primeira convidada da gente é Mayara Paz. Ela é especialista em marketing digital de conteúdo e relacionamento para as redes sociais. Atua há 3 anos na área. Tem uma agência de marketing que atua com marcas e nomes em ascensão no mercado. Já impactou centenas de pessoas entre alunos e clientes, ajudando a se tornarem referências nas suas áreas. Possui diversos cursos de extensão universitária em marketing e participa da maior mentoria de lançamentos do Brasil. Bem-vinda, Mai. Obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu primeiro podcast. Estou um pouco nervosa, mas quero muito agradecer o convite de vocês para estar aqui e com essas feras, né, com a outra convidada que vocês também vão apresentar. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Mai. Vamos lá. A outra convidada é uma dentista que se posiciona utilizando o marketing digital. Ela é formada em doutora Débora, né, Aguiar.
É formada em odontologia pela FOP, especialista em ortodontia pela Unixul, mestre em ebiatria pela FOP, mestrando em ortodontia pela Uniderp, palestrante na área de odontologia, professora de mais de 800 ortodontistas no país e na Europa, e ela acabou de atualizar aqui, a gente antes do episódio já passou de 1.000. Atua em clínica particular há mais de 12 anos. E, por último, porém não menos importante, mãe de gêmeos, mãe atípica e percussionista do Sambadeiras. Bem-vinda, Mai. Desculpa, bem-vinda, Débora. Obrigada, gente, pela apresentação. A mãe de gêmeos é o maior trabalho, mais do que dentista. Percussionista Sambadeiras é para conseguir sobreviver na odontologia. E o currículo é que a gente precisa ter a parte técnica, que é muito importante, mas se não fosse o marketing, eu não conseguiria fazer toda essa parte técnica e entregar resultado para o meu paciente, que é o mais importante. Queria agradecer o convite de vocês e dar parabéns por essa ideia, que é fora da caixinha, né? A gente que é dentista, a gente não vê essas ideias vindo de dentistas. Então, vocês estão de parabéns por ter saído da caixinha. Muitos dentistas vão dizer, meu Deus, elas pararam de clicar, elas não inventaram isso, para que isso? Faz parte, tá? Os dentistas pensam assim quando a gente vai parar do marketing, mas continua que dá certo. Total, já começa a chamar de blogueirinha. E não tem como eu deixar de operar jamais, então vai ser sempre as duas coisas. Gente, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite, tá? A gente queria começar hoje entendendo um pouquinho, assim, da história de vocês. O que é que fez vocês chegarem até aqui, tá? Vamos lá, Mai, pode começar. Então, para quem não sabe, eu sou advogada por formação, me formei em Direito em 2019. E aí eu comecei a estudar marketing para prospectar clientes para o direito, porque uma coisa que eu tinha certeza era que eu não queria trabalhar para ninguém. Eu queria realmente ser dona do meu próprio negócio, dos meus horários, de tudo. E aí eu comecei a estudar marketing para aplicar no direito. Só que aí eu percebi que eu estava estudando muito mais marketing, aplicando muito mais o marketing do que estudando em si o direito. E aí eu pensei, tô no começo, vou tentar trabalhar com marketing, vou fazer uma transição de carreira. Então, mais ou menos com 1 ano depois de formada, eu fiz essa transição e abri minha agência com o meu namorado. E hoje a gente realmente está fixo nisso, nem pensa em voltar para o direito de jeito nenhum. Eu amo o que eu faço. E amo mais ainda poder ajudar tanta gente a se divulgar, a mostrar, porque eu sei que tem muito profissional que é muito bom, mas que não tá nas redes sociais e tá, deixando de mostrar isso pro mundo. Com certeza. Total. Mai é a mentora dos profissionais liberais. É, exatamente. Inclusive, eu me sinto um pouco assim, mas a gente vai trabalhando isso nesse episódio. E você, Débora? Gente, a minha história é totalmente odontológica. Por quê? Quando eu decidi abrir meu consultório, né, eu estava trabalhando para algumas franquias. Não sei se você que é dentista está ouvindo esse episódio já trabalhou para alguma franquia, mas tem algumas coisas que a gente acha que poderia fazer diferente. Então eu disse, eu preciso, para fazer do meu jeito, eu preciso abrir o meu consultório. E aí eu comecei alugando uma sala e cadê o paciente? Como é que o paciente chega? O que é que eu fiz? Sou cara de pau. Bati na porta dos dentistas antigos. Lá é um local que tem muito dentista, muito conhecido, muito antigo. Bati na porta. Oi, tudo bem? Eu sou a doutora Débora, estou chegando aqui no prédio agora. Me conta, como é que você chama o paciente para cá? Porque não tem nome na porta, não tem nada. É só o local, a pessoa tem que entrar aí direto para você. E todo dentista que eu bati na porta disse, olha, você tem que colocar plano. Você tem que colocar plano, o paciente vem e aí você vende para o paciente do plano uma coisa que o plano não cobre. Aí eu falei, tá certo, isso foi há 12 anos. Eu falei, tá certo, massa, vou fazer. Me credenciei num plano, num só. Comecei a fazer isso. Aí eu atendi o paciente, a parte clínica, eu sou ortodontista. Eu atendi o paciente, a parte clínica e fazia, olha, você precisa de aparelho. Ah, tá bom, vou procurar um especialista. Não, eu sou especialista. Não, mas eu não vou, se eu vou fechar particular, eu não vou fechar com o dentista do plano. Aí eu fiquei, cara, eu virei a dentista do plano, eu não quero ser a dentista do plano. O que é que eu vou fazer para não ser a dentista do plano? E foi quando eu comecei a pesquisar na internet possibilidades do que eu poderia fazer, achando que eu deveria imprimir panfleto e entregar, que eu deveria fazer cartão de visita. E quando eu comecei a ver na internet, estava no comecinho do marketing digital, mas não tinha nada para odontologia. Então eu comecei a fazer cursos de marketing digital geral. Eu fiz curso de Snapchat. Quem lembra do Snapchat? Sim. Snapchat é o criador do story do Instagram. Zuki pegou a ideia. Foi. Então, ele criou. Então, eu fiz curso de Snapchat. Eu fiz curso, tinha um negócio de live, tinha outro nome na época, era outro aplicativo que fazia live. Eu fiz curso para cada tipo de rede social para aprender a gerar o conteúdo para lá. E aí eu comecei fazendo blog
e fazendo Instagram. Instagram antigamente era uma rede social de foto. Então eu tirava foto com o assunto do momento, por exemplo, hoje eu vou falar de fio dental, uma foto minha com fio dental e direcionava para o blog. Ó, vai lá no link da bio, vai no meu blog e tem um texto sobre isso. E eu comecei a fazer isso e vem, né, essa chamada, blogueirinha, blogueirinha, blogueirinha. E eu não me incomodei com isso. Eu poderia ter me incomodado, mas eu não me incomodei com isso. Inclusive, hoje em dia, eu utilizo o nome Odonto Influencer, que você é influencer da sua própria marca odontológica, né? Você é a cara do seu consultório. E eu comecei a fazer isso, meus colegas da faculdade tiravam print do que eu fazia e botava no grupo pra tirar onda. Eu não tenho o que fazer, né? Eles tinham que tirar onda. E mandava pra mim e fazia uma graça. E eu fazia, olha, enquanto vocês estão fazendo isso, o paciente particular está chegando no meu consultório. Eu ainda lembro do primeiro paciente particular que veio para o meu consultório vindo do Instagram. É um advogado de 40 anos. Hoje em dia ele está um pouquinho mais velho, mas na época ele tinha 40 anos. E eu fiquei impressionada, porque eu achei que eu falando no Instagram, eu ia atrair o paciente novo. Um paciente de 25 até 30. Não, veio um advogado de 40 anos. Hoje em dia a família toda dele trata comigo. Ele foi o primeiro paciente. Eu até disse isso a ele. Foi um marco na minha vida. Porque eu consegui cobrar o que eu queria cobrar, para ser bem remunerada. Não quer dizer que a Débora é a dentista mais cara do Recife, não. Eu cobrei um valor que eu acho que eu mereço. Sim. Ele pagou, não barganhou. Eu fiz um procedimento maravilhoso com produtos que eu gosto de trabalhar, sem precisar minimizar nada, dei qualidade de serviço e ele retornou com a família. Eu disse, eu quero isso para minha vida. Então, quanto mais conteúdo eu fiz, mais vieram pacientes assim. Então, através do marketing digital, eu consegui não trabalhar nem para os outros, nem por plano. Trabalhar do meu jeito, no meu consultório, com minhas coisas, dando qualidade e resultado para meus pacientes. Então, o marketing digital realmente mudou a minha vida odontológica. E naquela época, assim, quando você começou, teve alguém que influenciou, alguém de outra área, que você fez, poxa, aquela pessoa, sei lá, era um psicólogo e deu certo. Eu acho que eu vou tentar vir para odontologia. Ou foi no cego? Mulher, não tinha ninguém, não. Quando eu cheguei, era tudo mato. Tanto é que o meu usuário, né, faltou isso na apresentação. Gente, segue lá, doutora Débora, doutora underline Débora. O meu usuário é doutora underline Débora, né? DR underline Débora. Pra a pessoa pegar esse usuário aí, a pessoa tem que estar muito no início. Porque você tem noção de quantas doutora Débora existe? De médica, dentista, advogada e pessoas que têm doutorado. Uhum. É muita doutora Débora, né? Como é que eu consegui esse usuário? Porque quando eu cheguei era tudo mato. Quando eu cheguei, as pessoas usavam só para o pessoal. E aí eu fui e criei para o profissional e comecei a gerar esse conteúdo. Então não tinha ninguém para me espelhar. Ninguém. E as pessoas, essas pessoas da faculdade que antes ficavam brincando comigo, dando print e mandando em grupo, 5 anos depois, quando veio a crescente do marketing digital, chegaram para mim e diziam, como é que faz? Como é que eu faço? Me ajuda. E a pessoa pode até pensar, nesse momento eu vou me vingar, nesse momento eu vou apontar. E eu fazia, não, é difícil mesmo, mas vem que eu vou te ajudar. E aí foi que eu entrei mais ainda no marketing digital, não só para clinicar, mas criando cursos para ajudar dentistas. Eu acho que só por essa fala de Débora já deu para a gente entender um pouquinho da importância do marketing digital dentro da odontologia, né? E aí agora eu queria ouvir a tua opinião mais sobre isso, assim, você como especialista em marketing, qual é a importância do marketing digital para um profissional liberal, né, para um dentista? Eu acho que é exatamente o que Débora falou, que tipo assim, não adianta você ser o melhor dentista do mundo se você não mostra isso pro mundo. Porque as pessoas têm que saber que você é muito boa. Então, quanto mais você usa o marketing digital para mostrar esse valor que você pode entregar para o seu paciente, que você pode mudar a vida dele, melhor vai ser não só para você, mas para o seu paciente que vai receber um tratamento de qualidade, que realmente vai ser atendido por um atendimento humanizado, por um dentista que realmente está se importando com ele e não só por alguém que está ali querendo ganhar dinheiro. Então, realmente, o marketing digital, assim, para qualquer profissão, eu acho que é essencial para mostrar o trabalho que você faz por trás, realmente, da sua profissão. Porque dentista tem 1 milhão de dentistas. Você pode escolher qualquer um. Mas, por que você vai escolher doutora Gabi? Por que você vai escolher doutora Aline? Por que você vai escolher doutora Débora? Então, cada uma vai ter um tipo de público. Não é porque tem 3 dentistas aqui que, só vai paciente para uma. Não, cada um vai se identificar mais com um tipo de pessoa e vai escolher ela como profissional. Então, o marketing digital realmente pode ampliar a sua voz. Acho que é isso. Quando eu comecei assim, a pensar em alguma coisa sobre marketing,
eu percebi como o meu valor sobre mim mesma modificou. Eu acho que isso acontece quando a gente tem a consciência. Porque a gente sabe que é bem tecnicamente, até porque a gente faz cursos para isso, se aprimora tanto cientificamente quanto tecnicamente, mas a gente, na hora de vender, na hora de estar ali tete a tete com o paciente, a gente às vezes não enxerga muito o valor que a gente tem. E o digital, ele acabou trazendo mais esse valor, porque a partir do momento que eu conhecia mais o meu paciente, via que eu estava fazendo a diferença, e ele me mostrava isso tanto no consultório quanto no Instagram, eu fazia, eita, parece que eu estou fazendo uma influência diferente ali no meu paciente. Então, eu acho que até a percepção do valor sobre o próprio profissional, ele modificou também com o marketing digital. E você percebe que consegue ajudar muito mais o paciente, né? Porque você começa a entender muito mais ele. Porque ele tá ali se abrindo para você nas redes sociais. Ele conversa com você nas caixinhas de perguntas, nos seus comentários, nos seus posts. Então, você acaba entendendo muito mais ele e como você pode ajudar ele. Inclusive, um dos grandes erros que eu acho que muita gente comete no começo é que justamente pensar, eu vou fazer o conteúdo que eu, como dentista, quero mostrar. Mas você tem que entender o seu paciente, porque você vai tentar impactar a vida dele. Então, mostre para ele o que é que você pode fazer por ele, não por você. Mostre o que você está fazendo por ele, não por você. Sim. Como você pode curar uma dor dele, né? Exato. Isso? E não pensar. É porque, assim, a gente que é dentista, a gente tem muito essa visão de. Eu vou falar aqui o que eu gosto de fazer, o que eu gosto. Mas não, na verdade, quando você está ali nas redes sociais, você tem que entender que a pessoa que está te assistindo, ela tem dores, ela tem medo como paciente, e ela quer, às vezes, não saber a parte técnica da coisa, né? Na verdade, ela quer se sentir próxima de você, ela quer sentir que é outra pessoa que vai atender ela, né? Não um dentista, doutor, né? Mas vamos lá, vamos tentar ajudar a nossa audiência. A gente tem ali um recém-formado, vai começar o consultório ou vai começar uma outra coisa assim de odontologia. O que ele deve fazer de início? Como é que ele faz para ter a consciência desse posicionamento no digital? Como é que você, por exemplo, diria para os seus alunos ou para um recém-formado, do mesmo jeito para a Mai? Como é que a gente poderia dizer para essas pessoas? O primeiro ponto, eu acho, é o dentista parar e fazer uma autoanálise. Isso é muito difícil. Isso é difícil demais. O que é que eu quero ser daqui a 5 anos? Como é que eu quero ser conhecido? Porque quando você começa a colocar conteúdo na internet, você não tem a dimensão de onde isso vai parar. Hoje em dia, eu atendo pacientes do Nordeste todo, que vêm para Recife para ser atendido por mim. E que vieram por conta de vídeo de YouTube, vieram por conta de Reels, vieram por conta de casos publicados. E na internet, não estou falando nem de artigo científico, é na internet, é para leigo, tá? Sim. Então, isso dependeu da maneira como eu quis me posicionar na rede social. Porque eu sou ortodontista e eu sei muito de marketing. Tanto é que vocês me convidaram para falar de marketing. Quando vocês me convidaram, eu falei assim, qual é o assunto? Para saber qual era o brand que estava batendo para vocês. Então, eu sou conhecida por orto e eu sou conhecida por marketing. E eu amo as duas áreas. Eu não vou deixar de clinicar na orto, porque eu sou professora de orto e eu clinico em orto. E eu não vou deixar o marketing, porque eu preciso do marketing para viver e sobreviver. E aí eu precisei fazer uma autoanálise. Quando as pessoas escutarem o nome doutora Débora Guiar, eu quero que as pessoas relacionem a quê? Porque você precisa correlacionar alguma área. E aí vem exatamente esse erro do iniciante, que é falar de tudo. Aí fala de escova de dente, fala de fio dental, fala de clareamento, fala de restauração, fala de extração. Gente, você não vai ser bom em tudo. Por isso que existem especialidades hoje. Mas antigamente o melhor dentista era o que tratava tudo. Mas hoje em dia você tem um especialista para uma área que tem um conhecimento vertical, que consegue trazer casuística diferenciada para poder tratar casos de simples a complexo. Não precisa sair referenciando. Então você precisa entender em qual nicho que você entra. E o nicho não está correlacionado com a especialidade. Nicho é a área que você vai falar. Eu estava dando consultoria em uma aluna semana passada, aí ela falava de Invisalign e de Botox. Ela, meu Deus, eu vou ter que escolher. Não, seu nicho é estética. Você não tem que escolher entre Invisalign e Botox. Você tem que falar dos dois, você pode falar até do lente de contato também, porque é tudo estética. Então, tem a ver com isso. O pessoal da ROF, eu vou falar de Botox, vou falar de preenchimento, vou falar de PDO. Vê se pega uma área, eu gosto da área de pele, eu gosto da área de boca, eu gosto da área de olheira, e você vai ficar conhecido por isso. Existem vários profissionais que ficaram conhecidos porque são bons em uma coisa. Às vezes a pessoa fica atendendo no país inteiro, tem uma profissional maravilhosa de ROF, que ela é muito boa em mandíbula. Vê que específico.
ela faz melhor o ângulo de mandíbula, harmoniza o ângulo de mandíbula. Ela é boa em harmonização facial toda, mas ela ficou conhecida como mandíbula. Então, o primeiro passo para quem quer iniciar é se autoavaliar e pensar: o que é que eu quero ser conhecido? Que área eu quero virar referência? Né? Que é o começo. Eu quero me especializar em quê? Ah, Débora, mas eu não sou orto ainda. Eu quero fazer a orto, estou começando a estudar ou uma especialização ou aperfeiçoamento, mas eu não sou especialista. Não tem problema, é só você não colocar no seu Instagram que você é ortodontista, porque senão aí você vai cair lá no CRO, aí não pode. Mas você colocar ortodontia, então aqui falo sobre ortodontia e sobre, sei lá, outro assunto específico da sua vida. Você pode falar isso e trazer assuntos de ortodontia que você está aprendendo no curso, que você viu atendendo um paciente, e aí você começa a se posicionar. Então, isso é a escolha do posicionamento do nicho. A outra parte, eu acho que é o público-alvo. Mas aí eu vou deixar para Mai. Para não falar exatamente o que eu ia falar. Tava só esperando a oportunidade aqui. Justamente completando o que Débora falou, depois que você se conhece, para ver o que você vai querer fazer, você tem que saber com quem você vai querer falar. Porque falar com uma pessoa de 20 e poucos anos é muito diferente de falar com uma pessoa de 50, 60 anos. Então, você precisa, além de saber o que você vai querer falar, saber para quem você vai querer falar. E aí, você vai definir o seu público-alvo, a sua persona, como a gente também chama. Você vai saber, assim, quais são as dores específicas das pessoas que eu quero falar. Porque uma pessoa, por exemplo, que quer fazer harmonização, digamos que tem a gente que gosta de harmonização, daquelas bem com muito preenchimento, muito botox e tal, e tem gente que gosta da harmonização só pra dar aquela coisinha assim que ninguém vê. Se você fala de um jeito, você vai acabar atraindo um tipo de pessoa. E aí vai que você faz uma harmonização super natural e atrai gente que quer harmonização super rebuscada, assim. A pessoa não vai ficar satisfeita, você não vai ficar satisfeita e vai dar errado. Então, você tem que saber com quem você quer falar, para você definir o que você vai falar. É exatamente o que a Débora falou. Define a área que você vai querer, a estética, por exemplo, e define o público. Vê quais são as dores dessas pessoas, o que é que faz essas pessoas fazerem algum procedimento com você. Qual é o medo que elas sentem. E aí você consegue realmente começar a trabalhar. Sempre que for fazer um conteúdo, falar sobre dores, desejos, sonhos, medo, você vai atingir o público certo. Certo. Vou fazer uma pergunta bem pessoal agora. Você faz no seu Instagram para paciente e o seu YouTube para dentista? Eu tenho tudo. Então, essa na verdade é a minha dúvida, que eu acho que deve ser dúvida de muitas pessoas também. Como é que você consegue, assim, manter um conteúdo para um profissional e o profissional, ele exige que você tenha uma ciência e, ao mesmo tempo, falar para o paciente? E eu também estou dizendo isso... E a linguagem é diferente também, Exatamente, a linguagem é diferente. Quando eu comecei, eu falava boca. Aí o povo, meu Deus, Gabriela usa boca ao invés de cavidade intraoral. Aí eu falo rosto, não falo face. E para o dentista não é isso, né? Para o dentista é diferente. Então, como é que faz, assim, para conseguir manter os dois públicos, para conseguir trazer conteúdo para os dois públicos? Como é que você faz para ter, digamos assim, várias propostas de trabalho? E não surtar. E não surtar. Veja, primeiro eu preciso te dizer como é que eu sou conhecida na área como professora. A ortodontia, para fazer lógica na minha cabeça, para eu entender a ortodontia, demorou. Porque a ortodontia, você estuda várias coisas que você acha que está desconexo, e no final tudo junta. Entendi. Tem gente que esse estalo vem no comecinho do curso, tem gente que vem no meio, tem gente que no final. Eu sou do grupão do final. Então, esse estalo veio no final. E eu fiquei, gente, como é que eu não percebi isso antes? Como é que eu não vi isso antes? E eu percebi que, às vezes, a maneira como é passado o conteúdo dentro de uma especialização tem entraves que atrapalham o aluno de entender. Eu sou uma pessoa muito visual. Eu não sou de estar, por exemplo, anotando aula, eu sou visual, a pessoa tem que me mostrar. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, você consegue ver os vídeos, você entende tudo. Mas na época que eu estava estudando, não tinha isso. Então, se for um negócio de decoreba, esqueça, eu não sou boa de decoreba, eu sou visual, eu aprendo pra vida. Então, quando eu dei o estalo, eu disse, gente, é tão simples, por que não me fizeram essa lógica aqui? E quando eu me propus a ser professora, por que eu sou professora? Porque eu gosto de falar, e eu quero ser paga por isso, né? Então, sou professora. Eu digo, eu preciso falar de uma maneira que o meu aluno entenda. E eu não comecei dando aula de orto, eu comecei dando aula para ASB, à noite. As meninas chegavam para estudar e estavam mortas de cansada. Elas não conseguiam render nada. E minha aula é de biossegurança.
Até hoje eu sou consultora de biossegurança. Então, eu teria que ter outro Instagram também da biossegurança. É porque eu não quero, né, ficar conhecida nessa área, apesar de que tem muita demanda e eu ainda atendo. Mas eu disse, meu Deus, eu preciso explicar a biossegurança para um público de ASB, que mal acabou de sair da escola, que geralmente fazem escola pública, que não sabem nada de biologia, não sabem o que é um micro-organismo, para eu explicar qual o problema dela tocar nas coisas de luva, se ela não vê o micro-organismo. Então, eu precisava facilitar. Então, eu vejo que o papel do professor, pelo menos eu tento ser assim, como um facilitador. Então, eu falo de maneira simplificada o que os outros rebuscam demais para ensinar. Sim. Então, isso é um pensamento meu de vida. Então, quando eu vou falar para o dentista, eu falo de uma maneira mais, por exemplo, vamos dizer, mais arrojada, como a Mai disse, mais arrojada, que é mais profissional. E depois, às vezes, eu repito a mesma frase de maneira simplificada. Porque o aluno que é bom, ele vai ser bom com qualquer professor. O aluno que tem dificuldade, ele precisa de mais auxílio, ele precisa de mais ajuda. Né? Existem várias maneiras da pessoa aprender. E o ensino tradicional, ele ainda não abrange isso, né? Obviamente que esse é um assunto para outro podcast. Outros podcasts. Né? Mas como professora eu preciso trazer isso. Então, eu sempre vou como facilitador. Então, quando um aluno chega para mim, às vezes um aluno chega para mim para eu ajudar no planejamento de um caso, e eu nunca digo assim, ó, você vai fazer isso, isso e isso, porque eu estou dando peixe, eu tenho que ensinar a pescar. O professor bom, ele não fica com o aluno dependendo dele. Ele deixa o aluno aprender. Então, eu digo, olha, e às vezes traz seu planejamento, e às vezes vem um planejamento totalmente contra do que deveria ser feito naquele caso. Eu quase que eu digo, gente, é uma classe 2, tu vai fazer isso pra quê? Mas são conhecimentos diversos que a gente tem no Brasil. E eu não digo assim, tá errado. Não, eu digo assim, o que é que você acha se a gente fizer isso? E se a gente fizer aquilo, você acha que não fica melhor? Não? Eu vou direcionando. De maneira que a pessoa vai entendendo, vai passando pelo seu processo de aprendizado. Então, eu facilito. Então, trazendo dessa ideia que eu sou uma facilitadora, todo o meu conteúdo, ele é facilitado. Tanto para paciente, quanto para dentista. Só que eu não falo de uma maneira facilitada, também muito simples. Porque, às vezes, a linguagem que você fala, se não tiver pouca coisa de rebuscada, o pessoal não vai lhe achar profissional. Então, tem essa diferença também. E por que eu separei, né? Tu tem isso, tu tem isso. Eu separei o meu de paciente do meu de cursos, que eu falo para dentista. Por que eu fiz isso? Poderia ser junto. Inclusive, provavelmente, se eu fizer junto, eu vou aumentar o engajamento com os dentistas. Porque no de curso, eu apareço menos, coloco mais o alinhador lá e apareço menos. E no de dentista, eu apareço bastante, meus stories tem todo dia. E isso faz a diferença porque quando eu comecei a falar de curso no meu do paciente, gente, meus pacientes vêm no Instagram, tá? 90% é Instagram. Os pacientes sumiram. Porque os dentistas começaram a me seguir. Ah, a Débora ensina marketing, deixa eu ver como é que tá o Instagram dela, deixa eu ver o que é que ela faz. Às vezes, eu fiz um post uma vez sobre clareamento de café. Por favor, dentistas, clareamento, libere o café do paciente. Tem embasamento científico dizendo que não faz diferença significativa no resultado. Mas o pessoal ainda corta o café do paciente, o paciente fica, não vou fazer clareamento porque não pode tomar café. Aí eu fiz um post sobre esse artigo que tem, que a galera não só tomava café, a galera bochechava café por 2 minutos. E eu fiz esse post sobre clareamento de café. Depois que eu fiz esse post, eu acho que veio uns 10 posts de uns colegas meus no mesmo assunto. Eu digo, será que saiu esse assunto em algum lugar? Não tô sabendo. Será que teve algum boom? E aí, alguns colegas eu conhecia, aí eu mandei mensagem, tu falasse também do post do café. Foi que eu vi o teu. Aí o outro, foi que eu vi o teu. Eu digo, gente, se inspira, mas não copia. Meu Deus, Débora falando assim, parece que é a minha visão, sabe? Porque você falando e eu fiz, meu Deus, eu passei por isso, eu tive esse pensamento também, acontece a mesma coisa. Acontece porque a gente não tem onde se inspirar, a gente não teve isso na faculdade, né? Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver que os dentistas estavam entrando no meu Instagram de paciente e mudando meu algoritmo. O que é o algoritmo no Instagram? O Instagram, ele entende para que tipo de público o seu conteúdo dá mais certo. E a partir do momento que o Instagram entende aquilo, ele entrega para mais aquele público. Então, quando eu postava uma coisa e os dentistas que curtiam, entregava para mais dentistas. Eu, não, pelo amor de Deus, eu quero paciente. Os pacientes sumiram, gente. E aí foi por isso que você resolveu separar? Aí eu separei, eu digo, pelo amor de Deus. E ficava toda a história. Gente, se você é dentista, tá assistindo aqui, vá-se embora. Vá pro outro. Sai daqui. E comecei a direcionar pro outro. Só que, de todo jeito, vai mesclar. Hoje em dia, por exemplo, eu tô num projeto, que é um desafio meu,
de postar um vídeo no YouTube por dia durante 6 meses. Isso dá 184 vídeos. Então, é o projeto 184. Eu já nem sei que vídeo eu tô hoje em dia. Todo dia sai um vídeo novo no YouTube pra dentista. E eu postei um vídeo ontem de classe 2, dizendo que precisava usar elástico, onde é que colocava o botão, como é que fazia o estagiamento. Coisa pra dentista. Tem 2 pacientes comentando lá, eu estou fazendo tratamento, o que é que você acha? Um desses pacientes achou o Instagram da minha clínica, achou o WhatsApp e quer agendar consulta. Então, mesmo separando, eu não consigo controlar em como a minha voz chega na internet, porque a internet ela é muito ampla. No momento que eu coloco o meu rosto e falo sobre um assunto em que tudo é estratégico, eu quero ser conhecida por aquilo, ela vai chegar para todo mundo. Ela vai chegar para dentista e vai chegar para paciente. Agora, o Instagram, a estratégia do Instagram separado é por causa do algoritmo. Mas, se quiser fazer no mesmo Instagram, paciente e cursos, é bom porque você cria autoridade junto. Eu só separo por causa do algoritmo mesmo. Aí era Além isso que desse- eu ia perguntar para Eu acho que é mais fácil levar o Instagram separado, mas a longo prazo eu faria junto. Porque eu acho que realmente aumenta a autoridade, como a Débora falou. E quando o paciente ele consegue ver que você está sendo a mentora de todos os outros profissionais da área, ele confia muito mais em você. Porque ele faz, se aprenderam com ela, é com ela que eu vou fazer, se eu posso fazer com ela. Então, realmente, a longo prazo, eu faria um perfil só. É mais difícil, mas eu acho que pode trazer mais retornos. E aí, uma estratégia que eu usaria, por exemplo, é fazer um conteúdo um pouco mais simples no Instagram, já que vai ter mais pacientes, e é um conteúdo mais rápido, de consumo mais fácil, e faria um canal no YouTube, justamente para falar um pouco mais aprofundado. E aí, chamava os profissionais da área, dizendo, se você quer uma coisa mais aprofundada, vem pro meu canal no YouTube, que lá eu falo um pouco mais para você. E cria essa autoridade nas duas áreas, sem separar o Instagram e realmente atraindo pacientes e profissionais da área. E aí, no seu trabalho, quando você tem um cliente, você lança o perfil daquele cliente e aí identifica que ele pode trabalhar nessas 2 áreas e incentiva, ou você é de Instagram, fica no Instagram que esse é o teu caminho. Então, a gente tem clientes dos 2 públicos, né? Depende muito do perfil da pessoa. Então, a primeira coisa quando o cliente chega pra gente eu faço uma análise com ele, justamente o que a gente falou mais cedo, de entender o que é que ele busca, o que é que ele quer como profissional, pra também não ficar uma coisa montada, de tipo assim, ele tá seguindo a estratégia que eu tô dizendo que é pra fazer, mas não tem nada a ver com ele. Então, eu preciso que seja uma coisa com a essência dele. Eu analiso o profissional, como é que ele é, se ele realmente tem esse interesse de ensinar para outros profissionais, eu digo, vamos fazer dessa forma. Tudo depende do que o profissional vai querer. Então, eu tenho clientes que têm canal no YouTube e que realmente atraem profissionais por lá e clientes pelo Instagram, como também tenho clientes que não. Seu negócio é o Instagram, vamos ficar aqui e focar no cliente. É isso. Vocês falando aí, eu vejo que é uma dificuldade muito minha, assim, essa parte de... Deixa eu me meter. Tá. Porque Pode tu falar. é endo, né? Sou. Pessoal da endo. Ai, gente, eu fico com pena do pessoal da endo. Veja bem, pessoal da endo, não fiquem nervosos. Existe rede social para cada tipo de nicho. Veja bem, por que tem mais no Instagram? Invisalign, Hoff, lente de contato. Porque esse é um nicho de desejo. A pessoa olha a foto bonita, linda, maravilhosa, aquele antes e depois e faz, nossa, que maravilhoso. A endo é a dor de dente, dor, mulher. É verdade. Então, talvez a tua estratégia não seja Instagram. O endodontista, ele pode sim gerar conteúdo, tomando muito cuidado, porque é dor de dente. Dor de dente é uma área que realmente ela é muito dolorosa. O paciente tá com dor de dente, ele não vai no Instagram, gente. O paciente tá com dor de dente, vai aonde? No Google, provavelmente. No Google. Endodontista, vocês têm que estar no Google. E não adianta mais postar foto dizendo que tá salvando o dente. Não, Gabi, Não ama- aguento mais. Gabi ama essa frase. Eu vou botar na descrição do vídeo hoje. É uma dificuldade que eu tenho, porque assim, eu acho que além de você trabalhar fora do Instagram, certo? Você tem que estar ali no Google e tal. Mas o endodontista, ele também fala muito com outros dentistas. Por quê? Acaba sendo uma especialidade que recebe muito encaminhamento, muita indicação de outros dentistas, entendeu? E hoje, eu acho que uma das minhas maiores dificuldades é essa. E minha outra dificuldade, sabe qual é? É manter a constância.
nas redes sociais, independente de YouTube, Instagram, porque é como se você tivesse adquirido uma nova atribuição. Agora, você não é só mais dentista, você é blogueirinha também, entendeu? Então, assim, Mai, qual o conselho que você me daria para eu conseguir tentar manter a constância nas minhas postagens? Vamos lá para os 2 pontos. Primeiro, da endo. Eu acho que tem que estar no Google, como vocês falaram. Tráfego pago no Google. A pessoa pesquisou lá, dor de dente, aparece você, pela localização que tá. Mas eu também acho que tem que ter o conteúdo de Instagram para mostrar ali a dor dela que está sendo resolvida. Não vai ficar postando foto de boca, pelo amor de Deus, que paciente não gosta. Paciente não gosta de ver foto de dente e de boca. Não tem como mostrar a transformação. Então, realmente vai ser conteúdo mais em vídeo falando da dor. Não tem outra forma de falar da endo sem falar da dor. E realmente se posicionar de uma forma que outros profissionais vejam que você é muito boa e que indiquem para você, fazendo esse cross. Sobre a constância. Não tem o que fazer, tem que fazer. Não tem mágica. O que é que eu faço para dar certo, para organizar? Organiza o mês inteiro antes. Pega um dia na semana, eu consigo produzir o conteúdo do mês inteiro em um dia. Talvez você não tenha essa disponibilidade, então pega tipo 2 dias, 3 dias da semana para produzir o conteúdo do mês inteiro. Pega outros 2, 3 dias para gravar tudo, produzir as artes, o que for, e vai postando aos poucos. Tá chegando no final do mês, já tem que estar com o calendário do próximo pronto. Não pode ficar esperando. Porque se você deixar para fazer todo dia, primeiro, você vai ficar sem ideia do que postar. Total. Você não vai conseguir manter a constância. Vai chegar um dia que você vai olhar e vai dizer, eu tô feia, meu cabelo tá ruim, não sei o quê. Não vai postar. A gente se sabota a todo momento. Não vai. E principalmente mulher passa muito por isso, né? Exato. Então tem que ter muito planejamento. Não tem outro segredo. Tem que se planejar, tem que ter um calendário. E por que é importante ter um calendário? Quando você faz o conteúdo ali no dia a dia, que é um dos erros que as pessoas mais cometem quando estão começando, né? Hoje eu vou falar sobre isso. Hoje eu vou falar sobre isso. Você não consegue ver uma estratégia macro. Você tem que olhar assim, o que é que eu quero fazer agora? Eu quero atrair seguidores, porque meu perfil ainda é pequeno. Então, eu tenho que fazer mais conteúdo de topo de funil, que são aqueles conteúdos mais simples para atrair seguidores. Então, eu preciso de... se eu vou fazer 30 posts, eu preciso de 20 de topo de funil, porque eu quero crescer meu perfil. Agora, não. Meu vídeo viralizou. Cresci já o que eu queria. Quero converter agora esse pessoal. Então, faz conteúdo um pouco mais aprofundado, que é o meio de funil, para filtrar quem chegou. Porque nem todo seguidor que chegou vai chegar para se consultar com você. Então, você tem que filtrar. E aí, você faz um conteúdo um pouco mais aprofundado. E se você não tem um planejamento vendo o macro o mês inteiro, por exemplo, você não consegue fazer esse mix de conteúdos. Fundo de funil vocês não podem fazer por causa do código de ética, que é o conteúdo de venda. Então, eu faria assim, conteúdo do mês inteiro, vendo a estratégia e é isso. Deixa eu só me meter, porque eu vi a reação de vocês quando ela falou topo de funil. As duas assim, ó. Com a cara de... Como Não, assim? a gente, isso aí pelo menos a gente sabe o que é topo, meio... Tá, deixa eu explicar. Mas, é por favor, ótimo, é explica ótimo. para o explica dentista. pra galera, né? Explica Vamos com lá. certeza. Conteúdo de topo de funil é aquele conteúdo super fácil, que você olha assim como dentista e fala, eu não vou falar isso porque todo mundo já sabe. Não, as pessoas não sabem o que você sabe sobre o dentista. Porque você é o profissional. Então, você precisa fazer conteúdos super rasos para mostrar para as pessoas o seu trabalho, atrair pessoas novas. É aquele conteúdo que a pessoa que nunca foi no dentista, essa pessoa está errada, vai compartilhar com outra. Olha, tu sabia disso? Como, por exemplo, o do clareamento. Dizendo, pode beber café, não precisa parar de beber café para fazer o clareamento. Você vai compartilhar com outra pessoa, que vai compartilhar com outra pessoa, com outra pessoa, com outra pessoa, e vai crescer a sua base de seguidores. Então, conteúdo de meio de funil é isso, gente. De topo de funil é isso, gente. Meio de funil, agora vai. Veja bem, o topo de funil, né, que é um funil, né? Ainda bem que esse podcast tem vídeo, para não fazer gesto, ninguém vê. O topo de funil é ali em cima, que é você pegar a maior quantidade de pessoas. Aí você vai falar de coisas de dia a dia, como ela falou. Né? E isso, geralmente, a gente pode fazer uma entrega melhor no Reels do Instagram. Tô falando aqui de estratégia para Instagram. Por quê? Porque o Reels entrega mais que o post. E o post carrossel entrega mais que o post. Então, se a gente fosse pensar numa estratégia, é Reels, o post carrossel e depois o post. Né? E usar isso misturado em vários tipos de conteúdo. Então, o topo de funil vai atrair a Reels. O meio de funil
é quando aquele seguidor ele já tem noção do que você faz. Né? Por exemplo, eu faço muito conteúdo de alinhadores, né? De Invisalign. Então, às vezes, a pessoa faz assim. Teve uma vez que eu expliquei tudinho pra uma pessoa que ia fazer uma venda de um curso pra mim. Ela ia ser uma vendedora pra mim. Eu expliquei como era o curso no final, que eu disse assim, tem alguma dúvida? Ela disse, eu tenho uma dúvida. O que é alinhador? E eu fiquei, cara, como é que essa pessoa vem pra uma entrevista comigo pra ser uma vendedora do meu curso e não sabe o que é um alinhador? Se eu só falo do alinhador. E aí, eu parei e pensei, a culpa não é dela. A culpa é minha. Eu que não comecei a conversa dizendo que é um alinhador. Porque pra mim, é muito óbvio que é um alinhador. Então, isso é topo de funil. A pessoa dizer o que é que você faz. O que é um alinhador. O que é um tratamento ortodôntico. Isso é topo de funil. O meio de funil é quando você aprofunda. Que aí você fala a importância dos alinhadores de 22 horas por dia. Por que você deve procurar um profissional por causa disso? Por que tem que usar um elástico para ajudar o tratamento? Por que você precisa ir todo mês para consulta? A gente vai para o meio de funil, que vai desenvolver mais o assunto. E o fundo de funil, que é o de venda, né? A gente realmente não pode fazer venda no Instagram. Mas a gente pode fazer CTA de agendamento. O que é CTA? Call to Action, chamar para ação. Todo post na rede social, ele tem que ter uma chamada para ação. E a chamada para ação vai ser diferente dependendo do tipo de post. Às vezes, você escrever um post carrossel, 4 mitos, eu fiz semana passada, 4 mitos sobre os alinhadores. Vai passando, mito 1, mito 2, mito 3, mito 4, e no último card, leia a legenda para ver mais. Leia a legenda é um CTA. Eu estou chamando ele para ação, vá ler a legenda. Ou então você colocar no último card, curte se você gostou desse conteúdo. Ou então dá o like, aí depende do tipo de frase que você vai falar. Né? E que isso também depende do seu posicionamento na rede social. Tudo é estratégico, nada é sem querer. Então, isso a gente pode fazer, que é um fundo de funil, que é um CTA, para o agendamento. O problema é que as pessoas fazem todos os conteúdos CTA de agendamento. E tem aquela famosa postagem. Por exemplo, estamos agora em setembro, porque daqui a 15 dias no negócio. Começou setembro, 1º de setembro. Aí a pessoa posta uma foto com um jaleco assim de braço cruzado. Agenda aberta para setembro. É claro que a agenda está aberta para setembro, gente. Setembro acabou de começar. O que é que você acha que vai conseguir com esse post? Eu mesmo vou dizer, a agenda está vazia. Porque se é 1 de setembro a agenda não está cheia, não está usando marketing. Que era para dizer a agenda de outubro aberta. A de setembro era para estar cheia. Então, existem alguns conteúdos estratégicos de CTA de agendamento, mas não são em todos, que é o que o dentista faz. Olha, clareamento antes e depois, quer saber mais, agenda consulta. Olha, o antes e depois da ROF, quer saber mais, agenda consulta. Não quero dizer que a pessoa não deve chamar para agendar a consulta, mas nem toda vez chamar para agendar a consulta, porque a rede social é uma rede de relacionamento. Quem é que entra no Instagram aqui para estudar? A pessoa entra no Instagram para escolher um médico? A pessoa entra no Instagram para... Não, a gente entra no Instagram para ver a vida dos outros. Não tô aqui fingindo, é verdade, isso tem dados. As pessoas entram no Instagram para ver a vida dos outros, as pessoas seguem os dentistas para ver... Deixa eu ver o que é que meu dentista faz enquanto não tá no consultório. Deixa eu ver se ele é casado, se tem filho, o que é que ela faz, se ela malha, se ela vai para onde, se ela faz crossfit, se ela come saudável, se ela sai à noite. O pessoal quer saber da sua vida. E dentro dessa mostragem de vida, a gente faz o CTA de, olha, vem para consulta, vem para agendamento. Então, quando a gente gera conteúdo, a gente está gerando autoridade. Não necessariamente uma chamada para ação para ir para o consultório. Porque no momento que você gera conteúdo, sem pedir nada em troca, você ativa um gatilho mental de reciprocidade. Não sei se vocês vão falar de gatilho mental ainda. Vão, né? Estou me antecipando. Mas é um gatilho mental de reciprocidade grande. Né? O que é um gatilho mental? É uma maneira que a gente quebra as barreiras para as pessoas tomarem decisão. Então, se eu te ajudo com o meu conteúdo, você em algum momento vai querer me retribuir isso. Ou dando curtida, ou dando like, ou comentando, ou querendo ir no meu consultório. Então, não é nada sem estratégia. Tudo é estratégico. Então, coloca CTA de agendamento somente em alguns, assim, poucos, que é para fundo de funil. Geralmente, eu faço isso com antes e depois. Porque depois desse artigo que eu mandei para vocês da Progress, eu fiz agora uma fileira toda. Vai me matar, que é tudo dente. eu tô fazendo um tipo de post no Instagram em que eu deixo uma fileira toda para casos antes e depois. Porque uma paciente minha me disse isso. Eu te indiquei para um colega meu pelo Instagram e ele disse, não tem antes e depois. Porque realmente os pacientes não gostam de foto de dente. Engraçado, era isso que eu ia perguntar agora. É a opinião de vocês duas sobre post de antes e depois. Porque, assim, é meio polêmico, né? Entra numa questão ética, um pouco assim.
Inclusive, até alguns anos atrás, era totalmente proibido o post de antes e depois na internet, porque, assim, eu, como dentista, eu entendo que eu não... Eu, Aline, certo? Eu entendo que eu não posso prometer um resultado para o meu paciente, tá? Eu vou fazer o melhor naquele caso, com o melhor que eu tiver disponível ali. Quando eu vejo um antes e depois na internet, eu como leiga, eu acabo entendendo que é aquilo ali que vai ser entregue para mim, certo? Então, isso entra num... É meio contraditório, né? Eu queria saber, assim, a opinião de vocês duas em relação a post de antes e depois. Eu acho essencial. Porque se você quer atrair paciente, o paciente quer ver o antes e depois. Ele não consegue visualizar o que você, como profissional, consegue visualizar. Então, ele precisa realmente ver o resultado. Aí, cabe ao posicionamento do profissional dizer, cada caso é um caso. Então, pode ser que o seu não fique exatamente assim, mas eu vou fazer o melhor para você. Talvez o seu fique até melhor do que o que você está vendo, porque cada caso é único, é personalizado. Então, fica no posicionamento do profissional para mostrar isso sempre, mas tem que ter o antes e depois. Tem que ter. E tu, Débora, conta aí. Antes e depois te traz autoridade. A pessoa nem te conhece. Eu tive muita dificuldade no início, porque minha voz é fina, caso vocês não tenham percebido. Minha voz é fina. Eu sou baixinha. E eu tenho trejeitos de menina nova. Hoje em dia, graças ao Botox, né? Mas antigamente era o normal mesmo. Então, muitas vezes as pessoas questionavam, "Oxe, e você é dentista?" E eu fazia, não, eu sou dentista, eu sou especialista, eu sou mestre, que eu comecei a estudar muito cedo, desde a faculdade já entrei no mestrado, e eu tinha que meio que vomitar o meu currículo para as pessoas acreditarem que eu era uma dentista e que eu tinha resultado. A rede social mudou isso. Eu não preciso mais vomitar o meu currículo. A pessoa já está vendo lá na minha rede social que eu tenho resultado. Eu tenho resultado de classe 2, de classe 3, de diastema, de apinhamento, de agenesia, de lateral, de caso pré-cirúrgico, de caso pré-protético. A pessoa já está vendo na minha rede social. Então, eu fico nessa divisão de o pessoal não gosta de foto de dente. Quem gosta de foto de dente é dentista. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso entregar o meu resultado. E eu sou ortodontista. Né? Se eu for, às vezes eu pego um caso lindo e maravilhoso que eu corrigi, por exemplo, a linha média. Mas o paciente não vai ver. Então, ao invés de eu postar ele, eu posto um de apinhamento. Porque o dente troncho e ficando reto, o paciente entende. Então, se você for ver muitos anos depois, é o dente troncho ficando reto. Dente troncho. Eu corrigi essa classe 2, o paciente não vê. Vê se assim, essa classe 2 tinha um overjet aumentado e aí vê que o espaço diminuiu. Mas não viaja não, calma, segura aí no conteúdo. Os dentistas estão entendendo. Então, quando eu tenho um overjet aumentado e eu melhorei, porque eu fiz uma distalização sequencial, eu fiz uma retração, o paciente entende. Mas porque corrigiu a classe 2, que o canino encaixou melhor, o molar encaixou, o paciente não vê. Às vezes eu preciso circular, mas isso me traz autoridade. Então, quando eu faço esse tipo de post, eu sempre coloco na legenda sobre especificamente aquele caso. Já fiz, inclusive, dar mais engajamento se você fizer em forma de storytelling. Você contar a história daquele paciente. Esse paciente me buscou porque ele tinha uma dificuldade de higienizar os dentes. Os dentes eram muito tronchos. E aí, às vezes, a gente escreve entremelado, dependendo de como foi a queixa do paciente que ele falou. O dente era muito torto. E aí, ele tinha dificuldade. Ele tinha que estar a cada 4 meses, 6 meses no dentista para fazer a raspagem. Ele não aguentava mais porque juntava muito tártaro. E aí, o paciente que está lendo, ele... O meu dente é assim também, cara. Sempre tá uns 6 meses juntando tártaro. E aí, você vai explicando. E ele não queria usar um aparelho que fosse fixo, porque ia sujar mais. E ele optou pela opção estética, que foi o alinhador, e a gente fez isso, e esse caso foi tratado em 9 meses. É um caso real, tá? A paciente volta, eu tô expondo aqui porque ele deixa. Tem uma autorização, mas é um caso real. Usou 9 meses, um aparelho que resolveu o apinhamento dele. Hoje em dia, ele tem uma qualidade de vida, de mastigação e de comprometimento com o tratamento, né, odontológico, de acompanhamento, que ele não tinha antes, não existia, era inexistente. Então, a gente consegue transformar isso numa história de uma pessoa. O antes e depois vira um storytelling, que também é um gatilho mental. Eu acho que a gente deveria falar de gatilho mental, que eu tô falando muito. Eu acho, assim, eu sempre penso muito sobre o antes e depois, sempre. Até porque eu sou cirurgiã, eu faço ortognática, e eu faço harmonização, e eu preciso dos casos, né? E é uma coisa que eu sempre converso dentro de mim ou com outros profissionais, essa questão do antes e depois. Eu não sei se é porque o digital ele te dá liberdade para você fazer o que você quiser. E hoje em dia eu vejo pobreza científica em muitos antes e depois. E isso às vezes me deixa triste como dentista, porque fica parecendo assim que
a ciência se perdeu no mundo digital. E eu acho que o antes e depois contribuiu para isso. Essa é uma opinião minha. Então, foi bem profundo. Eu tenho, às vezes, eu fico muito pensativa, assim, se a liberação do antes e depois, do jeito que foi feito, e se quando a gente vai para o código de ética da gente, ele realmente proibia o antes e depois, e com a lei de 2019 do CFO, ele permite que você faça o antes e depois, mostrando o diagnóstico e o final do tratamento, desde que você não mostre o durante, que a gente também vê muito o durante nas redes sociais, mas na verdade é proibido. E nessa mesma lei ele coloca que você não deveria mostrar tecidos biológicos, e aí você fica, como assim, não era para eu mostrar o meu dente? Então, eu acho que a própria lei ela não consegue ser muito clara, e eu acho que essa falta de clareza, juntamente com o meio digital, por ele ser muito livre, acaba que os profissionais eles se perdem no que ele deveria mostrar ou não. Então, como você falou, às vezes, mostra dente, mas o paciente não quer ver o dente. E não é só isso. Às vezes, os tratamentos são errados. Sim. E isso é mostrado no mundo digital. É só que a gente vê, o paciente não vê, né? Exatamente. Às vezes está aquela faceta em resina ali gritando na gengiva, o paciente tá achando lindo, porque tá branco, e a gente, como dentista, tá olhando aquilo ali e tá pensando, meu Deus. A gengiva, socorro! Assim, eu acho que é um assunto que a gente deveria conversar mais, sabe? Sobre as próprias postagens do digital mesmo, do Instagram. Porque muitas postagens, essas que têm esse apelo de beleza, né, no fim das contas, e acaba indo no paciente mesmo, porque o paciente que não tem o dente bom, ele se incomoda com o que ele vê e com o que ele vê em casa. E eu acho que a gente deveria conversar mais sobre isso, sabe? Eu acho que até para os nossos conselhos se conscientizarem que talvez a lei esteja errada ou ela deveria ser feita de uma outra forma. E eu, às vezes, fico triste mesmo. No meu Instagram próprio, eu posto antes e depois. Eu ia perguntar isso agora, depois desse... Eu posto antes e depois de uma maneira mais discreta. Então, eu vou lá, deixo no destaque, às vezes eu mostro nos stories, mas se vai para o meu feed, eu geralmente não mostro antes e depois. E eu já fui perguntada pelos meus pacientes. Às vezes, eu abro caixinha de pergunta, ou então no consultório eles fazem, doutora, a senhora não tem nenhum caso de antes e depois. E eu perco o paciente por isso. Isso é total verdadeiro. Mas eu sempre digo que, se ele for no meu consultório, eu tenho vários antes e depois para mostrar para ele. Vários. Eu tenho vários casos para mostrar para ele. Então, eu prefiro trazer ele para o meu consultório. E eu sei que é difícil, né? São duas coisas que estão aí no meio do caminho que, às vezes, elas não se encaixam, né? Mas a verdade é que eu queria que a gente conversasse mais, assim, sobre isso, porque eu vejo muita coisa errada. Eu posto no dos clientes da gente, antes e depois, como a Débora falou, com o storytelling. Eu sempre peço para o cliente contar sobre qual foi a dor que aquele paciente chegou. O que foi que ele reclamava. E aí eu coloco na legenda, porque eu acho importante realmente mostrar. E é o que você falou, você prefere que o paciente vá até você para ver os antes e depois. Mas quantas pessoas não chegam nem aí até você para ver os antes e depois, porque não tem antes e depois no seu perfil. E vão acabar sendo atendidas por outras pessoas que talvez não tenham uma técnica tão desenvolvida quanto você. Eu acho que aí cabe, na verdade, a forma, né? Ensinar a forma de um jeito diferente, juntando o nosso código de ética e o mundo digital, talvez dizer assim, talvez seja melhor você fazer desse jeito para não ferir eticamente o que você faz, o seu trabalho, ou o que o paciente vai ter de resultado. A questão do harmonizador, vocês comentando e eu pensando, eu fiz, antigamente o harmonizador era aquela bocão e tudo aí, tome boca, tome boca, tome boca. Agora é natural, aí, o mesmo harmonizador que vendia um bocão, agora que ele está dizendo assim, gente, o bom é ser natural, o bom é não fazer bocão. Aí você faz, poxa, vai lá no Instagram dele, metade bocão, metade natural. Eu não estou entendendo o que é que ele é de verdade. Então, eu acho que, no fim das contas, o antes e depois também entra nisso. Então, a forma que é mostrada, ela deveria ser mais discutida para que a consciência do paciente fosse melhor. Então, eu ia fazer uma pergunta aqui, ela tá só falando dos outros. E por que você não é a mudança? Por que você não começa a gerar conteúdo de antes e depois com embasamento científico para começar? Porque, veja, você é um sujeito ativo na internet.
Não existe o que você quer hoje em dia. A gente tá usando storytelling porque a gente usa marketing, a gente não usa embasamento científico. E você tá dizendo, eu sinto falta de embasamento científico. Seja você a mudança. Esse é meu pensamento que eu tenho. Foi um pensamento que eu mudei há alguns anos. Porque eu ficava, quando eu ministrava exclusivamente curso de marketing para dentista, hoje em dia eu junto tudo no curso de alinhador. Mas antes eu era exclusivamente curso de marketing. Eu ficava, gente, tem muita gente no mercado que não tá nem sabendo o que tá falando. E tá vendendo horrores e meu curso não vende horrores. E depois que eu mudei minha cabeça, eu não quero usar o nome mindset, porque esse nome tá muito mal utilizado, mas quando eu mudei minha cabeça de se os dentistas estão comprando o curso de uma pessoa que não sabe tanto marketing quanto eu, a culpa é minha. Porque eu não estou chegando nessas pessoas. E a pessoa está. Então a culpa é minha. E eu comecei a mudar isso. Às vezes hoje em dia eu estou focando muito na parte de alinhadores, ensinando ortodontistas a trabalhar com alinhadores. E quando vem um tratamento virtual mal feito, porque os pacientes eles vão no meu consultório, que eles me acham na internet, e eles vão parar no meu consultório. E eles me trazem um tratamento virtual que eles fizeram em outro dentista, eles me trazem as placas, eles juraram que eles compraram o alinhador, né? Ele vem com a caixa de alinhador para mim, ó, pode me tratar. Eu digo, o planejamento não foi meu. Quando eu vou ver o planejamento, horrível, não foi bem feito. E aí teve uma vez, a minha auxiliar estava do meu lado, olhando, ela é estudante de odontologia, ela disse assim, doutora, pelo amor de Deus, esse povo precisa do seu curso urgente. Eu disse, o meu curso ele não pode acabar, ele tem que existir sempre. Eu fico sem tempo para abrir novas turmas, eu preciso assim abrir, porque o mercado tá assim, né? Se vender uma ideia de que alinhador é só mandar para a empresa faz tudo e não é real. E quando vem uma coisa errada dessa, eu não fico, olha, isso é culpa das empresas que falam. Não, a culpa é minha. Porque o meu curso, o meu conteúdo não chegou nessa pessoa. Então, passo essa ideia para você. Se hoje em dia não tem antes e depois com embasamento científico, seja você a mudança. Porque quando você começar a trazer isso na sua ótica, e isso vai de acordo com o seu posicionamento na rede social, que é importante falar sobre isso. Você vai mudar e as pessoas vão te seguir. Porque o que é que acontece? As pessoas precisam de alguém para se espelhar. A gente clinica muito, a gente não tem tempo de estar na internet e vendo o que é que a gente vai fazer. Né? E quando a gente vê, a gente não sabe só se inspirar. A gente geralmente copia. Estou falando isso de todo dentista, acontece muito. Com certeza. E termina que a gente copia fulano que tem um estilo, copia ciclano que tem um estilo, copia beltrano que tem um estilo, mas você tem o seu estilo. E às vezes o dentista fala, eu não vou aparecer na rede social não, porque eu falo baixo, porque eu sou muito sem graça, porque minha vida não tem nada para mostrar. Gente, cada um vai ter uma coisa. Você, por exemplo, você pode gostar de livro e você postar o livro que está lendo. Quem não gosta de livro não vai conectar com você e tá tudo bem. Mas quem gosta de livro vai dizer, olha, a doutora tá lendo um livro tal, que eu também gosto, ela tem meu gosto na hora de ler livro. Ou você gosta de, por exemplo, eu gosto de tocar, eu toco em várias bandas, não, calma, o povo vai achar que eu toco bem. Calma. Eu toco vários instrumentos. Não, calma, todo mundo chora pregressa. Eu toco bateria também, ninguém imagina que eu toco bateria. Eu toco bateria, eu toco agogô, eu toco AB, eu toco o ganzá, eu toco alfaia, vou aprender agora o tamborim. Né? Eu saio andando de instrumento em instrumento, ninguém imagina isso, mas eu mostro no meu Instagram. E a pessoa se conecta, eu gosto dessa doutora, aquela animada, tá no meio do carnaval, que aqui em Olinda, em Recife, Olinda, o carnaval começa agora em agosto, não sei se vocês estão sabendo. Mas já tem carnaval em Olinda. Não, eu não gosto de carnaval. Pois é, eu amo carnaval, eu saio fantasiada no meio do Recife Antigo. Eu saio no meio dos blocos. Então, a pessoa que gosta do carnaval vai conectar comigo. Quem não gosta do carnaval vai conectar com ela. E tá tudo bem. Né? Se você é mais agitado, fala muito. Tipo, eu falo muito. Meus pacientes geralmente falam muito. Porque as pessoas se conectam comigo. Uma pessoa mais quietinha, mais calminha, não vai conectar comigo. E tá tudo bem também. Existem estratégias. Aí as pessoas querem fingir ser outras pessoas. Copiar outras pessoas. Porque acham que precisa disso pra rede social. E aí começou uma leva esse ano, que foi a galera, não sei se vocês repararam, a galera com o cabelo partido no meio, preso num coque baixo, com brinco, 2 colares, né? Um choker, como é o nome, gente? Choker e gargantilha, não sei os nomes. 2 colares e os anéis combinando com não sei o quê. E blazer, tem que ter blazer. Não pode ser sem blazer, tem que ter o blazer. Então, o maxi brinco com o maxi colar com não sei o quê, com o coque baixo, não sei o quê, o cabelo no meio e falando, você quer saber mais sobre não sei o quê, não sei o quê? E às vezes tá tudo bem que aquela pessoa é desse jeito. Eu tenho uma colega que ela fala assim, mas você olha pra ela é chique. Só ela é dizer, assim, né? Só ela dizer bom dia, você diz, que gente chique, essa pessoa, ela é chique. Mas tem outras que não é.
Né? Eu tive uma colega que ela tem cabelo encaracolado, ela alisou e pintou de louro pra fazer o coque baixo. E eu olho assim, ó, o vídeo e falo, não é ela. Essa pessoa não existe. Mas é uma pessoa sabe, Débora, criada. eu acho que é porque, assim, na verdade, os padrões, eles sempre existiram, sempre. Mas eu acho que o meio digital faz com que aquele padrão seja mais enérgico. Evidenciou, né? Evidenciou, entendeu? Mas eu acho que os padrões sempre existiram. Mas eu concordo com você. Isso realmente parece que o conteúdo foi copiado de uma pessoa para outra, né? E aí as diversificações, como você falou, seja você a diversificação. A diversificação é muito difícil de acontecer. Porque as pessoas não se aceitam como são. Não se aceitam. Eu, por exemplo... Criar identidade é difícil, né? Mas você já existe, você já tem a sua identidade. Então, eu acho que quando você copia outra pessoa, aí é que você não consegue mesmo ser ouvida. Trava. É verdade. É, total. Por isso que as pessoas estão travadas. Porque elas precisam vestir um personagem pra gravar um vídeo pro Reels. Você não precisa vestir o personagem. Não, e aí, imagina, desculpa te interromper, mas eu preciso. Imagina, você é essa pessoa que ela falou, do blazer e tal, no Instagram. Aí chega a pessoa pra se consultar com você, tá você, tipo, largada. É outra Crocs. pessoa. Aí então, aí o paciente fica, foi com essa pessoa que eu marquei? Será? Meu Deus, como é diferente. A intenção é que ela olhe e faça assim, é igual a mesma pessoa, é o mesmo jeito de falar. Tipo, a gente gosta disso, de quando o paciente ele olha pra você e diz, eu já te conheço, já tenho muita intimidade com Sim. você, e você nem conhece ele. Sim. Ele já se sente super próximo, super íntimo, e você nem conhece ele, porque você tá sendo a mesma pessoa. Agora, se você é uma pessoa diferente, ele vai ficar tipo, que é isso? Marquei a consulta no lugar errado. A única coisa que os pacientes falam de mim é só o tamanho. Eles dizem, nossa, doutora, eu achei que a senhora era mais alta. De resto, eu sou igual. Eu confesso que eu também. É a única coisa que eles falam, assim, acham que eu uso um salto. Aí quando chega lá, geralmente eu tô com a minha sapatilha, ou então tô com um sapato mais baixo. Eu achei que a senhora fosse mais alta. Não. E aí, assim, esse aluno, essa pessoa que se formou e tal, não. Se ele aqui tá tentando entrar no meio digital, existem outros meios, além do Instagram, que ele deveria estar presente, deveria fazer. Existem outros meios de você fazer marketing, Com certeza. além de Instagram? Só adicionando a pergunta, não só no digital, né? Não só nas redes sociais. O que é importante também para o marketing, assim, fora do digital? O marketing não é só nas redes sociais. Vamos começar por aí. O marketing ele tem que estar alinhado a um trabalho pessoalmente. Porque não adianta você só estar presente na internet. Você tem que conhecer pessoas. Você tem que estar em lugar que as pessoas que você gosta assim, de acompanhar e tal estão. Porque senão só no digital você não vai ser reconhecida. Você precisa disso também, desse networking que a gente chama, no pessoal, no físico. Então, o marketing ele vai muito além só do digital. O digital ele vai para impulsionar mais. Mas eu acho que tudo começa no físico. Você ali no cara a cara com as pessoas. Então, estar presente nos ambientes, em congressos, em feiras, enfim, onde os profissionais da área estão, porque você vai aprender muito com eles, vendo como eles estão fazendo, olhando o que eles fazem. Então, juntar o físico com o digital. Não só um, nem só outro. Porque quem só leva o físico não consegue atingir muita gente. Quem só leva o digital, às vezes não tem voz forte no físico, por exemplo. Tem que ser os dois. Eu posso confessar uma coisa? Pode. Eu entro em grupos pra tocar porque eu gosto, mas também pra conseguir paciente. A academia que eu malho não, treino, né? Treino. Eu consigo paciente lá. Isso chama marketing offline. Só que uma coisa, você não precisa escolher. Eu vou fazer um marketing online ou offline. Não é uma escolha. Você tem que estar sempre fazendo os dois, porque uma coisa leva a outra. Por exemplo, eu estava na academia essa semana, ouvindo a história do café com clareamento. Me meti na conversa, obviamente que eu não ia perder, né? Eu no instrutor que eu conheci, eu digo, fulano, onde é que tu ouviste falar isso? Não, foi minha dentista. Eu disse, olha, hoje em dia não tem mais isso, a gente pode fazer, inclusive, vá lá no consultório, que a gente pode ver uma avaliação. Aí falei com eles e tal. E ele disse, me diz aí, qual é o teu WhatsApp? Ele não perguntou qual o meu Instagram, na verdade, ele não perguntou qual é o meu WhatsApp. Ele não perguntou qual é o WhatsApp pra agendar. Ele disse, qual é o teu Instagram? E aí, veio do offline e virou online. É a mesma coisa que o online vira offline, quando você fideliza um cliente. Porque é muito mais barato você vender para uma pessoa que já é seu cliente do que você
ir atrás, né? Ter uma aquisição de clientes novos, né? É muito maior. Você gasta muito mais para conseguir cliente novo do que manter aquele cliente que você sempre teve lá no seu consultório gerando receita para você. Então, uma coisa depende da outra. O que eu vou trazer aqui é para o pessoal, geralmente quem está assistindo um podcast sobre marketing digital, porque gosta de marketing digital, mas pode ter uma pessoa que está desesperada, dizendo, meu Deus, eu vou ouvir para ver se eu entro nessa, e deixou rodando esse podcast quando está atendendo o paciente, e essa pessoa não gosta de aparecer. O que a gente faz com o dentista que não gosta de aparecer, não gosta de gravar stories, não é dele? Não adianta forçar essa pessoa a gravar. Não adianta, porque não é dela, essa pessoa vai ficar ansiosa, né, capaz de criar um burnout por causa da rede social. Parece uma brincadeira, mas é sério, a pessoa não gosta, não quer. Eu gosto de aparecer. E uma pessoa que é amostrada é uma coisa, uma pessoa que não é amostrada é outra. Essa pessoa não vai existir na rede social? Vai existir. E aí existe a ideia de fast contest e o slow contest. Né? O fast content é a gente ter aquele conteúdo todo dia no Instagram, que é visível, que é vídeo, que é foto, que as pessoas compartilham, que é story. E tem o slow content, que é você, eu gosto muito de escrever, eu não gosto de aparecer, você vai criar um blog. Para que você vai querer fazer rede social? Você vai criar um blog e você vai escrever textos sobre assuntos da sua área para paciente. As pessoas vão te achar no blog, no Google. E aí você tem que fazer estratégia de SEO e aí tem outras coisas para você fazer, obviamente. Estratégia de quê? SEO. Ficou mais difícil. Ficou muito difícil agora. Mas isso é marketing, né? Você utilizar palavras estratégicas que o paciente vai te achar. Como é que eu vou ser achada pelo meu paciente? O paciente não vai utilizar o nome classe 2. Eu tenho que colocar que a pessoa é dentuça, por exemplo, porque dentuça é muito nordestino. Mas que a pessoa não, talvez o cangula seja muito nordestino. O dentuça. O dentuça talvez pegue o Brasil todo. Ah, você pode estar se achando um pouco dentuça. Isso quer dizer que seus dentes é mais para frente. Isso pode ser ósseo ou pode ser somente dentário. E aí precisa de uma avaliação. E geralmente acontece isso. E descreve isso em texto. Um texto profundo. Isso é um slow content que você faz uma vez por semana e tem o seu blog para pessoas que não gostam de aparecer. E deixa lá esse seu site, né, com o blog e você levando o tráfego para o seu site, geralmente pelo Google Ads. E para as pessoas que gostam de aparecer, aí vai lá no Instagram, mas não no botão impulsionar. Trago polêmicas. Botão impulsionar. Mas tá se coçando ali Procure pra um falar gestor alguma de tráfego. Não, eu ia fazer exatamente essa pergunta. É óbvio que tem dentista que despertou para a área do marketing, como você, e estudou bastante, se aprofundou, hoje em dia dá aula. Mas tem aquele dentista que precisa do marketing, entende que precisa do posicionamento, entende que precisa ter um site, tá no Instagram. Mas ele não quer se aprofundar, não quer dar aula para outras pessoas nesse caso. Vale a pena contratar uma agência ou não? Tu quer que eu... Mas, peraí, calma. Eu também tenho um posicionamento. Peraí, cada um vai vender seu peixe aqui agora. Mas Peraí. deixa eu só fazer um adendo Eu aqui. tenho que fazer igual a William Bonner, vamos todos respirar. Deixa eu só fazer um adendo sobre o que Débora falou de slow content e não aparecer. Vamos lá. Slow content, você tem que saber que o seu resultado também vai ser devagar, né? Não adianta querer fazer um blog com um post por semana e achar que vai bombar de paciente na sua agenda. Não vai. Sim. Slow content é um negócio mais devagar. Sobre aparecer, eu acho que tudo na vida a gente começa com um desconforto. Então, por exemplo, academia. A gente começa na academia, fica toda dolorida, dá vontade de desistir no começo. Só que, por que a gente continua? Porque a gente tem um objetivo maior de, eu quero definir meu corpo, eu quero emagrecer, eu quero alguma coisa, um objetivo maior. Então, eu acho que a pessoa tem que, pelo menos, tentar fazer pra, tipo assim, o meu objetivo vai ser prospectar pacientes. Então, eu preciso tentar fazer. Tentou, não deu certo, realmente não é pra você, beleza, você se achou. Mas você dizer que, eu não gosto de aparecer sem nem tentar, é a mesma coisa de dizer, eu não gosto de uma comida sem eu nunca provei. Então, assim, tem que tentar. E não é tentar uma semana. Sim. É assim, é persistir. Porque você não vai gostar das câmeras no começo. Você não vai gostar como vai ficar o cabelo, como vai estar a maquiagem, tudo. Tem que persistir. Eu diria tentar, no mínimo, uns 6 meses. Gravando vídeo, assim, toda semana. E não é um vídeo por semana, não. É tipo assim, 3 vídeos por semana, no mínimo. Porque só assim você vai conseguir saber se você realmente não gosta ou se é só porque você nunca fez, se é algo novo, é o medo do novo.
né? Eu acho muito importante falar isso. Com Até certeza. porque quando a gente fez a nossa primeira restauração na faculdade, né, a gente achou que a gente não levava jeito para aquilo, a gente demorou 3 horas para fazer uma restauração, né? Enfim, então realmente tudo na vida precisa dessa insistência, né, da constância. Exato. Mas e aí, a polêmica? E aí, a polêmica, A voltando para a polêmica. polêmica. Acho que era o tempero. Não, mas sabe por que a pergunta? Porque realmente isso é real. Isso acontece com os nossos amigos. Eu, por exemplo, adoro, mas a Aline não gosta tanto. Então, para ela seria mais útil ter uma empresa que conseguisse auxiliar ela a se posicionar. Aí, às vezes a gente discute, você fez, mas Aline, a empresa não vai fazer tudo para tu, porque você vai precisar ter o seu conteúdo, a empresa vai precisar entender o que o seu paciente quer, e a melhor pessoa para dizer isso, sem dúvida, é o profissional. Mas é uma pergunta que a gente precisa responder, vale ou não vale a pena? Eu vou alisar um lado e vou alisar o outro. Veja bem. Eu fiz curso de social media. Se eu quisesse trabalhar eu como social media, eu trabalhava. A odontologia dá mais dinheiro. Clinicamente nos cursos online também, né? Curso online dá mais dinheiro que a odontologia clínica que a gente tem que estar lá trabalhando. Mas eu tenho formação de social media e eu faço consultoria de estratégia. Mas eu não faço post em si. Sim. Por quê? O dentista, ele acha que ele precisa de um fazedor de post. Ah, eu vou contratar um designer. Isso não é marketing. Ah, eu vou contratar uma pessoa que mexe no Canva. Isso não é marketing. Ah, eu vou contratar uma pessoa só para fazer uns vídeos aqui no consultório. Isso não é marketing. O marketing é o posicionamento estratégico daquela pessoa ou daquela marca. E aí o dentista, primeiro, ele precisa entender que quem vai gerar tudo é ele. Porque hoje em dia o que mais tem é social media, com esse nome de social media, gerando conteúdo pelo chat GPT, que todo mundo pode fazer. E isso não é marketing. Então, quando o dentista percebe que, caramba, tô com dificuldade, não tô conseguindo postar, meu Instagram tá ficando largado, não tá tendo bom isso pra minha clínica ou pra mim, e eu vou pedir ajuda, peça ajuda, eu tenho ajuda. Eu tenho ajuda. E não para o meu do consultório, para os outros eu tenho ajuda, eu tenho um gestor de tráfego, eu tenho um designer, né? Mas geralmente toda a parte estratégica é minha porque eu tenho formação em social media. Mas quando eu faço, por exemplo, eu cheguei no consultório de Romero, vou expor Romero, que ele é sócio, ele pode. Cheguei para Romero, disse, Romero, vamos fazer a estratégia do seu consultório. Vamos, eu quero fazer mais a venda de alinhadores, trazer mais pacientes assim. E quando eu comecei a fazer o DNA do consultório de Romero, né, que é fazer umas perguntas para entender o posicionamento do consultório dele dentro da cidade, o público-alvo dele é adolescente. Eu disse, olha, teu público-alvo é adolescente, através do adolescente tu pega a família, você fideliza a família através do adolescente. Então, talvez não seja interessante você focar somente no alinhador, porque o público adolescente a gente pode trabalhar várias coisas. E aí a gente ajustou a estratégia deles e até a gestora dele. Bruna, chegou um mês que ela acho que foi um mês das crianças, uma coisa assim, teve alguma coisa festiva e ela alugou aqueles, sabe aqueles jogos de antigamente que a gente jogava na máquina, tipo Street Fighter, com aquele joystick e o botão. Pronto, ela alugou um jogo daquele e deixou na área de recepção, porque eles entenderam que o público-alvo deles era aquele. E quando ele vai postar na rede social, ele não vai postar para o adolescente. O adolescente ele não tem decisão de compra. Ele posta para a mãe. Então, isso é estratégia. Isso o designer não vai fazer. O social media, se você não disser, não vai fazer. Agora, existem social medias e social medias, né? Quando um social media ele cobra R$40 por post, ele não é estratégico. É só uma arte. Ele não vai fazer a copy. O que é a copy? É a maneira estratégica de escrever, uma headline que chama a atenção. É um texto coeso, sem erro de português, não tem isso. Mas tem de tudo no mercado. Isso grita na minha visão. Como é que você é um profissional da área odontológica, que é um nível superior, e você escreve com erro de português? Com erro de concordância, que é o que mais tem. Então, quando você contrata um social media, que ele é realmente um social media, a profissão dele é social media, ele não vai te vender post pronto. Ele não vai te vender, compra aqui 50 artes prontas para você postar no seu... Isso não é marketing. Ele vai parar com você, ele vai dizer para você qual a estratégia, qual o conteúdo, qual o posicionamento. E a partir disso aí, ele vai gerar o conteúdo para você, ele vai mandar para você aprovar. Ou existe outra estratégia, que é a que eu utilizo. Quando eu preciso dar um start nos conteúdos.
Que é, por exemplo, eu começo a entender, por exemplo, se um especialista... Teve Bruna, que é da odontopediatria. Eu nem atendo a odontopediatria. E eu comecei a pensar como mãe. O que é que eu quero saber sobre o meu filho? Eu sou mãe. O que é que eu quero saber sobre o meu filho? É normal o dente demorar a sair? É normal não amolecer? Então, eu comecei a gerar esses conteúdos. Ela não sabia o que postar. Eu gerei uns 20 temas. Poderia gerar 100, tá? Então, peguei 20 temas e disse pra ela, responde essas 20 perguntas por áudio, que aí vai sair um conteúdo. E aí vem a junção do social media com o profissional. Aí dá certo. Mas um sozinho e o outro sozinho pra pedir ajuda, algum momento vai dar errado. Vamos concordo deixar agora a plenamente. Mai Vamos deixar a especialista falar. falar agora. Concordo plenamente, que é exatamente o que eu faço. Eu sempre falo, o trabalho não é feito por mim, é em conjunto. Não tem como só eu fazer, porque vai ficar sem a sua identidade, não vai ficar um conteúdo bom, vai ficar um negócio que qualquer um procura no Google. Então, tem que ter o profissional junto. Não adianta. Não confie em agência que vai fazer tudo por você. Porque ninguém pode fazer tudo por você. É exatamente isso que Débora falou. Tem que ter uma estratégia, tem que ter alguém que possa olhar tudo ao seu redor para lhe dizer, isso aqui você pode fazer no seu ambiente físico, isso é marketing. Como ela estava falando, você tem que entender o público. Então, muita gente só chega e fala, tá bom, você é dentista? Qual é a sua área? Harmonização? Tá, pode deixar, eu faço 50 posts. Não vai dar resultado. Por isso que a palavra social media ficou muito banalizada. Porque todo mundo associa isso. E aí começaram, estrategista digital. Beleza, é a mesma coisa? Mudou de nome? Porque social media ficou banalizado. Porque é o que mais tem. O pessoal, eu faço um mês de conteúdo, R$500. Não vai dar resultado. Não vai dar resultado. Ou seja, a agência é extremamente importante desde que o dentista tenha consciência do que ele participar, né? Exatamente. Precisa fazer junto. Participar ativamente. Se deixar só na mão da agência, não vai ter o resultado que ele espera. Não vai. E às vezes ele está gastando bastante, achando que tem o resultado e culpa a agência depois por não ter tido resultado. E, na verdade, a culpa foi dos ambos. A agência que não deixou claro que precisava dele e ele não tinha o entendimento que precisava ajudar. É isso, né? É isso. A gente tá mais ou menos chegando ao fim, que pena! Tem tanta coisa pra gente conversar, mas tanta coisa pra gente falar que dá pra gente fazer vários episódios. A gente vai ter que fazer outro depois com ela. Muitos Já outros. comenta aqui embaixo quem quer outro episódio com a dupla aqui, né? A gente nem falou de tráfego. A gente só falou de conteúdo orgânico. Mas a Eita, gente vai ter. então. A gente vai ter. A gente gostou muito, assim, desse episódio, né? Porque a gente queria trazer uma amplitude em relação ao marketing para clarear o dentista que quer entender, que quer virar a chave, que precisa entender, assim... Virou várias chavinhas aqui na minha cabeça, viu? que tá querendo entrar nesse mundo para ver o que é que ele consegue melhorar como profissional. Tem um momento no nosso episódio que a Aline traz... Calma, não é o livro, não? Tá bom. Ou não tem livro hoje? Tem livro hoje, claro que tem livro hoje. Tem um momento no nosso episódio que a Aline sempre traz um livro, uma proposta, né, de leitura. Os links desses livros estão no nosso Instagram. Qual é o livro de hoje? Hoje o livro é um livro que eu li e não apliquei ainda, né? Mas aí, depois desse episódio, eu vi as meninas falando, eu vou ter que aplicar, né? Armas da Persuasão. Esse livro fala... É a Bíblia do marketing, eu acho, né, Mai? Ele fala que a venda, ela começa primeiro emocionalmente e depois ela vem para o racional, certo? Então, tudo é venda, né? E aí, ele fala muito dos gatilhos que a gente usa para fazer essa venda. Mesmo que você não se interesse por marketing digital, eu acho que você deveria ler. Não, como a doutora Gabriela nunca faz, mas eu acho que você deveria ler. Porque esses gatilhos são utilizados em você, certo? Até quando você está numa pizzaria, outro dia eu vi um gatilho que eu li aqui no livro, um exemplo que ele usa de uma pessoa que está num restaurante e escolhe um vinho e aí o garçom faz... esse vinho é muito bom. E, assim, o garçom fala isso em todas as mesas, independente do vinho que você escolher, tá? E aí ele lista todos esses gatilhos que são utilizados na hora de fazer a venda, de fazer o marketing. Dentre eles, o gatilho da autoridade, escassez, reciprocidade. E aí, eu acho que é uma leitura, assim, que ela é grande, mas que vale muito a pena. Gabi vai ler? Desse tamanho? Provavelmente não. Bom, para a gente finalizar, a gente gostaria que vocês dessem um conselho,
né, com profissionais para o dentista. O nosso público é qualquer profissional, mas principalmente dentista, porque aqui a gente fala tudo sobre o que a gente não falou na faculdade e que a gente teve que falar depois de se formar. Então, a gente queria que, sim, que vocês trouxessem conselhos para esse dentista que quer entrar no digital. O que seria, assim, de principal conselho? Meu conselho, faça. Nada melhor do que a prática para ensinar. É o que eu falei, você tem que passar 6 meses fazendo vídeo para você dizer que não gosta de fazer vídeo. Para você dizer que não gosta de aparecer. Beleza, mas faça. Porque só fazendo você vai aprender. Meu principal conselho. Arrasou. Gostei. O meu conselho é... Vou virar pra câmera pra falar isso. Não vire outra pessoa. Não vire outra pessoa pra poder aparecer na internet achando que essa... Como é que a pessoa fala? Escolhi a skin de tal pessoa pra aparecer. Essa skin que você criou, ela tem uma data de validade. Você não vai sustentar isso por muito tempo. Então, seja você. Que as pessoas que se conectem com você vão chegar no seu consultório. E se tiver pessoas que não gostaram de você, que acharam que você falou assim, que mexeu muito a mão quando fala, que fala muito rápido, falando, o pessoal fala de mim. Eu já recebi e-mail de uma pessoa reclamando da quantidade de blush que eu uso. Então, vai ter gente na internet cheia de hater, vai existir. Você não vai deixar de fazer por causa do hater, porque o hater é mais sobre eles do que sobre você. Então, seja você, sem medo de ser você. E você vai se sentir mais confortável para aparecer em vídeo, em story, em conteúdo, porque vai ser você. Vai ser uma extensão de quem você é. Sua rede social tem que ser uma extensão de quem você é. E não uma pessoa que você criou para ficar mais vendável. A internet que dá certo é a internet de influenciadores, né? Quem mais está milionário com a internet são os influenciadores. E às vezes você assiste uma história daquele menino e faz, meu Deus, o pessoal está milionário fazendo isso. Está, porque são autênticos. Então, seja quem você é, estenda isso para sua rede social. Se você gosta de ler, traga livro. Se você não gosta de ler, não leia, tá tudo bem. E traga o que você gosta. Ah, não gosto de ler, não. Eu gosto de ouvir o livro no podcast. Ótimo. Cada um vai ter seu estilo, tá vendo? E cada um vai conectar com um aqui. Então, seja quem você é, traga seu conteúdo do seu jeito, com embasamento científico, para a Gabi não me matar, com embasamento científico, que você vai ver sua autoridade crescendo e também a quantidade de pessoas que vão para o seu consultório crescendo. Esquece métrica de vaidade, que é curtida e seguidor, e vê isso, o sucesso disso pelo paciente dentro do seu consultório, na sua cadeira. E não tenha medo do que vão falar de você. Não tenha medo. Se você é isso aí que você está mostrando, esquece o que os outros estão falando. Alguém vai gostar de você. Não é possível que ninguém vai gostar de você. Alguém vai gostar. Não tenha medo do que falam de você. Menina, eu vou sair daqui agora para fazer o meu planejamento mensal. Muito bem. E só pra gente terminar, onde é que a gente pode encontrar vocês nas redes sociais, né? Meu Instagram, Mai com Y, Paz, P-A-E-S. Um pouco difícil, mas vai achar. Meu Instagram, pra quem? Para dentistas? Meu Instagram para dentistas é alinhadores, underline estéticos, que eu abordo lá a parte de marketing de vendas e de biomecânica de alinhadores para ortodontista. E o de paciente é doutora underline Débora. Não vão estragar meu algoritmo, brincadeira, pode ir lá. E no YouTube eu também estou gerando conteúdo para dentistas, que hoje em dia é meu foco, né? Mas você vai ver muito marketing em qualquer um dos conteúdos que você me achar, porque o marketing é tudo, venda é tudo, o marketing é tudo, gatilho mental eu utilizei aqui em vários momentos, né? Então, você incorporar isso no seu dia a dia, você vai ver que vai estar em todo canto. Então, doutora underline Débora no Instagram e alinhadores underline estéticos no Instagram. No YouTube, joga Débora Guiar, tu vai achar todo tipo de conteúdo. Vai achar biossegurança, alinhador, marketing, eu tô lá. E assim, aprenda marketing, porque marketing está em tudo na nossa vida. E está sendo aplicado na gente a todo momento e a gente está aplicando inconscientemente a todo momento. Então, se você tem consciência disso e sabe usar da forma certa, melhor ainda. Então, aprenda marketing. Eu posso falar por mim mesma, assim, o digital fez total diferença, assim, como profissional, total diferença. Para os meus pacientes, para mim, para o consultório, para tudo, assim, fez total diferença para mim. Eu vejo Débora falando, eu fiz, é assim que eu quero chegar. É desse jeito que eu quero fazer, porque eu vejo diferença e para mim fez diferença. Então, é o conselho também, não deixe de fazer. Alguma coisa mais? Não, só fala aí agora os nossos arrobas também, né? Aline Pimentel. Doutora Aline Pimentel com mais um L no final. @doutora.gabriela Madeira. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal
para você saber o que vai acontecer nos próximos episódios, manda esse episódio para uma pessoa que você acha que vai fazer diferença na vida dela. Curte e deixe seu comentário. Até a próxima. Até a próxima.